semelhança e vem do céu pra me encontrar. Quem será que chora ao lado deste sonhador, que entre espinhos ora ao Criador pra me perdoar? Colocar no teu coração. Amém. Glória a Deus. Boa noite a todos. A paz do Senhor, queridos. É sempre uma honra, um privilégio, também uma responsabilidade poder compartilhar com vocês a palavra de Deus. Eu queria que você estendesse a sua mão para cá e vamos orar. Pai, eu me coloco nessa noite apenas como uma ferramenta, Senhor, apenas como instrumento, Senhor, porque a mensagem, Senhor, sempre é muito mais importante que o mensageiro, Pai, porque a mensagem, a Tua palavra é que faz a diferença, a Tua palavra é que muda a história, a Tua palavra é que transforma, a Tua palavra, Senhor, muda uma vida, tira ela do inferno e leva ela para o céu. Então nessa noite, Pai, abre o céu sobre esse lugar, Pai, que eu apenas seja um instrumento, uma ferramenta, que eu diminua e que Tu cresça nesse lugar, em nome de Jesus. Eu quero nesse momento entregar o controle total e absoluto, Espírito Santo, a Ti. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O pastor Gilmar me ligou hoje. Ele já tinha me dito: ó, Sérgio, prepara algo que você vai pregar a qualquer hora. Mas a gente sempre pensa que é mais para frente, mas a gente vai. E a palavra que Deus me deu hoje tem um título interessante, porque essa palavra, eu já ministrei ela anteriormente, e é uma palavra que tem falado profundamente comigo em momentos de situações muito difíceis. E eu lembro que uma vez o pastor Marcos havia me convidado para pregar lá em Dom Joaquim, e eu busquei a Deus, de verdade, busquei mesmo. E você sabe que a Bíblia tem 66 livros, tem 31.102 versículos, são mais de 330 mil palavras, mas tem dia, não sei, os pregadores sabem, parece que nada encaixa. E eu orei, jejuei, busquei a Deus. Eu tinha umas 2 semanas para pregar a palavra e não vinha. E eu, como sou do tipo organizado, gosto das coisas tudo certinho, eu fiquei muito preocupado, fiquei meio que quase que desesperado, né? Porque cada um tem um estilo, né? E eu disse assim, ó: Senhor, eu não sei o que fazer. O que fazer quando não sabe o que fazer? Eu fiz essa pergunta para o Espírito Santo, e o Espírito Santo me disse exatamente o título da mensagem que tu vai ministrar: o que fazer quando não sabe o que fazer? Aí eu disse: tá, agora que eu não sei mesmo, né? E daí eu disse: então me dá na palavra, porque parece que o Espírito Santo tem me confundido mais do que confortado, né? E ele me levou esse texto, e eu quero compartilhar com vocês. Êxodo, capítulo 14, versículos 10 a 16. E essa é uma palavra que sempre tem falado muito ao meu coração em momentos que a gente fica meio perdido. Então, você abra lá em Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 14, do versículo 10 até o 16. Uma passagem muito conhecida, a travessia do Mar Vermelho. E esse foi um momento crítico no ministério de Moisés, onde Deus deu a direção. E eu passo a ler então. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito, para tirardes de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isto, que nos tens tirado do Egito? Não é esta a palavra que te temos falado no Egito? Dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir ao egípcio do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu,
levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Até aí tá bom. Glória a Deus. É um texto muito conhecido, é um texto que nos remete, eu me imagino às vezes no meio daquele mar vermelho, ou próximo ao mar vermelho, antes, e eu começo a imaginar aquela situação daquele povo, de um lado os cavaleiros, os egípcios, de outro um mar que até então nunca tinha se aberto, nunca. Mas eu quero começar contando para você um pouquinho, só para uma pequena introdução. O nascimento de Moisés já foi um milagre. O nascimento de Moisés já foi um milagre. O povo egípcio ficou preocupado com o povo hebreu que estava crescendo demais. E ele deu ordem às parteiras, 2 parteiras, né, que a gente nem lembra o nome direto delas, mas está escrito na Bíblia, Sifrá e Puá. Significa beleza e esplêndida. Sifrá, beleza, e Puá, esplêndida. Então, elas fizeram algo muito bonito e foram esplêndidas naquilo que fizeram. E essas parteiras eram para matar todo hebreu que nascesse. Elas tinham ordem, inclusive, claro que poderiam pagar com a própria vida. Mas elas desobedeceram ao faraó por alguns minutos. Ele chamou ela disse, que é isso que fazeis? Não, mas ela disse, as hebreias são vivas. Antes de nós chegarmos, elas já dão à luz, e os meninos nascem. E eu imagino, mas é claro que elas estavam lá. Eu imagino quando Joquebede chega para Anrão, que era o marido dela, e diz assim, olha, a menstruação passou, eu acho que eu estou grávida. E eu imagino aquele pai dizendo assim, não, mas Joquebede, Deus vai guardar, deve ser uma menina. Porque se for menino, não vai ter que morrer, vai ter que ser jogado no rio, vai ter que ser... Vamos ver, nós vamos orar e vai ser menina. E passa-se. Imagina o dia da concepção. Aquela época não tinha ultrassonografia. E Anrão deve dizer, não, nós oramos, Joquebede, fica tranquila, todo marido gosta de confortar a esposa, vai dar tudo certo. Porque o homem é o porto seguro da esposa, ele tem que estar lá. E eu imagino Anrão lá do lado de fora, e Joquebede tendo aquela criança. E aquela mulher, aquela parteira, tinha um cutelo na mão, que era uma faca, que ela cortava o cordão umbilical. Eu imagino que aquela mesma faca, ela tinha que matar a criança. A faca, se fosse menina, podia deixar, mas se fosse um menino, eu imagino que aquela mesma faca tinha que matar o menino. E eu creio que naquela hora o Espírito Santo de Deus tocou naquela mulher e disse, não, esse você não vai matar, porque esse eu tenho propósito, aleluia. Moisés, antes de nascer, assim como eu e você, já tinha um plano de Deus para ele, aleluia. E naquele momento, quando ela levantou o cutelo, o Espírito Santo tocou nela, disse, não vou matar. Eu imagino ela dizendo assim, e a Joquebede, você mãe que teve seus filhos, imagina, dizendo, não, por favor, não mata, deixa ele viver, clamando. Até talvez o Anrão clamando por uma serva, e era desonroso para o homem naquela época, se ajoelhar para uma mulher, mas eles devem ter feito isso, e aquele menino nasceu. E você sabe a história, essa criança não podia aparecer, essa criança não podia pegar sol, essa criança, ela não podia chorar, porque alguém podia ver que tinha um menino lá, e ele seria morto. Imagine a situação daquela família. Moisés lá, era uma criança que não tinha nem nome, não podia ter nome, porque o nome dele foi dado depois, não tinha identidade. E assim começou a história desse homem, Moisés. E ela é jogado no rio, você sabe, a filha do faraó acaba pegando, e a mesma mãe cuida dele. Mas assim começou uma história de um homem que foi tremendamente usado por Deus, com o propósito divino desde o começo, assim como você. Talvez eu esteja falando com você, que não era nem para ter nascido, teve complicações na gravidez da sua mãe, mas Deus permitiu que você estivesse aqui, porque Ele tem propósito, aleluia. E eu fico imaginando essa situação, e Moisés, ele é escolhido, ele para ser príncipe do Egito não foi, ele era para ser sacerdote midiano, não foi, e ele foi escolhido para libertar o povo de Israel. E você conhece a história, foram pragas para o povo do Egito, eu não vou contar todas elas, senão o tempo vai nos comer muito tempo aqui, nós não vamos chegar no objetivo, é só para você saber onde chegarmos.
E chega um momento que ele tira o povo do Egito. E Deus tinha dito para ele: olha, leva. Só não passa pelo caminho dos filisteus, passa pelo caminho mais longe. Porque para que o povo não passe pelo caminho dos filisteus e desista da luta e volte para trás. Deus sabia. Você sabia que Deus conhece muito bem o seu povo? Sabe das tuas fraquezas, sabe aonde você pode cair. E Ele tenta te tirar dessas coisas, porque Ele sabe o tamanho da tua fé e o tamanho da minha fé. O que eu posso suportar e o que eu não posso suportar. E Deus parece que faz um caminho fora da casinha, né? Eu diria nem fora da casinha, já fora do terreno, né? Fora da chácara, né? Como se diz na gíria aí, né? Por quê? Dá na frente do mar. Como? Um povo que resolve, não tinha, né? Embora na frente do mar, parecia que Moisés estava perdido. Parecia. E nesse momento, eu imagino Moisés, Deus tinha falado com ele, mas chega um momento que você vê de um lado todo um exército para exterminar o seu povo, e de um lado, na sua frente, o Mar Vermelho, que até então nunca tinha se aberto, nunca tinha se ouvido que um Deus poderia abrir o Mar Vermelho. Imagine você lá, eu lá. E nesse momento eu pergunto, deve ter passado na cabeça de Moisés: o que fazer quando não sabe o que fazer? Às vezes você tem a palavra, Deus fala contigo, mas chega um momento crucial da minha e da tua vida, que nós vamos aprender alguns pontos que Deus mostrou na palavra do que fazer quando não se sabe o que fazer. Vai chegar um momento na tua vida, chegou na minha, que mesmo a gente recebe palavra, mas parece que dá um branco na gente. Parece que dá um branco. E a gente fica meio que paralisado. A primeira coisa que eu aprendo nesse texto está no versículo 13, que diz assim, ó. Eles estavam reclamando, né? Moisés disse ao povo: não temais. Primeira coisa, quando você não sabe o que fazer, você deve controlar o medo. Uma pessoa medrosa, ela não vai agir direito, ela vai agir precipitadamente, ela vai ficar desesperada, vai ser precipitada. Acontecem algumas coisas na vida dela. E a Bíblia escreve assim, ó: Deus ajuda os fracos. Mas você não vai ver escrito na Bíblia que Deus ajuda os covardes. Você não vai ler na Bíblia que Deus ajuda os covardes. Deus ajuda os fracos. Fraqueza todos nós temos. Então a primeira coisa, quando acontece uma situação difícil na tua vida, que você não sabe como agir, você não sabe como proceder, controle seu medo. O medo, ele provoca então desespero. O desespero diz para você assim: olha, volte para a escravidão e morra. É isso que o desespero diz para a gente, no caso para eles lá. O medo provoca então a covardia, diz assim, ó: abandone tudo, faça o acordo. Eles são mais fortes. Também provoca precipitação. Faça alguma coisa, age imediatamente, corre, faz alguma coisa, briga, mas precipitadamente. Também provoca, nos paralisa. Nossa vida é travada pelo medo. Quantas e quantas vezes nos retiros nós trabalhamos esse assunto? Alguns medos, alguns traumas que nós temos, e a nossa vida trava. Eu não sei se você sabia, mas existe o cachorro e o cavalo. Eles percebem quando você tem medo. Nós soltamos um cheiro, um odor imperceptível ao olfato humano. Você pode ver, às vezes você chega no terreno de alguém, aí está aquele jaguarinho, aquele cãozinho pequenininho lá, e você está com medo e o cachorro percebe. Por quê? Você solta um odor imperceptível ao olfato humano, mas você está dando um sinal para ele que você tem medo. O cavalo também, já foi até pregado pelo pastor Silmar Coelho, aqui também eu ouvi uma pregação dele, que o cavaleiro tem que bater no cavalo, estupar, aquele menino vai lá para domar. Se ele souber que você tem medo, ele pode te derrubar. E o inimigo é a mesma coisa. Quando ele percebe que há uma ponta de medo em mim e você, ele quer te paralisar,
quer que você haja precipitadamente, ele quer travar a minha e a sua vida, que nós ficamos desesperados e que nos acovardamos. Então a primeira coisa, eu não sei o que fazer, está dando tudo errado, eu orei, eu busquei a Deus, Deus até falou no culto comigo, mas não está acontecendo, e a situação parece que se agravou. Agora eu só vejo de um lado uma situação muito difícil e outra situação de morte. Primeira coisa, perca o medo, controle o seu medo. Segunda coisa, do que fazer quando não sabe o que fazer: aquietar-se. Moisés, ainda nesse mesmo versículo 13, ele diz assim, ó: não temais, estáis quietos. Eu estava aqui no banco, eu sabia que eu seria pregar, mas eu estava inquieto, estava lá meio nervoso. É normal, todo pregador que chega aqui a gente treme. E estava assim, aí eu pensei, opa, vou pregar sobre isso, eu tenho que esse conselho tem que ser para mim. Mas a gente esquece tão fácil, né, o que a gente prega, né? E daí, então, aquieta. Porque dificilmente uma pessoa quieta, ela vai fazer alguma bobagem, ela está quieta. Agora está inquieto, está nervoso, está lá, capaz de fazer uma bobagem. Chega a uma situação, ela age precipitadamente, né, usa o medo. Então, quando você já orou, Deus já falou contigo, Deus já deu direção, e olha que Deus dá. Quantas vezes nós viemos aqui, não sabemos, Deus dá uma direção, só que a gente quer que o pastor prega hoje, e saindo do culto já acontece. Existe um tempo para acontecer algumas coisas na nossa vida, que esse é o momento que a gente tem que nos aquietarmos. No muito barulho, nós não conseguimos descansar. Quando você não está em paz, as vozes que você ouve geralmente não provêm de Deus. Você ouve todo mundo. O Pelé dizia que a voz do povo era a voz de Deus, né? Nós sabemos que isso não é verdade. A voz do povo é a voz do povo. A voz de Deus é a voz de Deus. Deus, ele fala comigo, fala com você de uma maneira toda particular. Geralmente fala através da palavra. Fala dos pregadores. Fala de diversas maneiras. Então, se você está numa situação difícil, não sabe o que fazer, você já controlou o medo, aquieta-te. E a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33, que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, se você não se aquieta, começa a falar, o que é costume? Um hábito. Você vai ter hábitos não legais, hábitos não muito bons. A Bíblia também diz em Filipenses, capítulo 4, no versículo 7, no 8 e no 9, algo muito tremendo. Ele diz assim, ó: e o Deus de paz, que Deus é um Deus de paz. O que é paz? Se você está com medo, você tem que controlar esse medo, aquietar para ter paz. E o Deus de paz, que excede a todo entendimento, está dando tudo errado, parece que o couro está comendo nas tuas costas, você ainda mantém a paz, porque você tem um Deus de paz. O Deus de paz, que excede a todo entendimento, e ninguém está entendendo nada, mas você está crendo, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E no 8 ele fala da mente. Até aí você tem que controlar os seus nervos, sua alma, seu espírito. E ele fala da mente. Ele fala de 8 coisas ali, que se você pensar nisso, você vai guardar o teu coração, guardar a tua alma. Ele diz: no demais, irmãos, tudo que é verdadeiro, você tem que pensar no que é verdadeiro. Tudo que é honesto, tem que pensar naquilo que é honesto. Tudo que é justo, é certo, é justo. Tudo que é puro, tem que ser puro aos olhos de Deus. Tudo que é amável, tem que trazer amor para mim, para a tua vida. Tudo que é de boa fama, tem que não trazer uma má fama, denegrir alguém, tem que edificar alguém. Se há uma virtude, ou seja, vai trazer uma virtude, há algum louvor, nisso, ele diz, nisso pensai. E ele complementa no 9, Paulo dizendo para a igreja de Filipos: o que de mim aprendestes e recebestes, vistes e ouviste, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Então aqui está um segredo tremendo. Controlou o medo, não está em paz, troca o teu pensamento ruim, o teu pensamento de inquietação, aquele pensamento, só se troca um pensamento ruim por um pensamento bom, se eu fizer um esforço, se eu me aquietar e eu mudar o pensamento.
Porque muitas vezes nós chamamos a tragédia para dentro da nossa casa. Vai acontecer isso, e somos profeta do mal. Então, para um pouquinho, nós somos cristãos, nós temos a palavra, nós temos o Espírito Santo. Começa a ocupar a tua mente. Não, peraí, está errado. Meu Deus é um Deus de vitória. Pensa no que é honesto, pensa no que é justo, no que é verdadeiro, no que é amável, no que traz boa fama. Se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então, também diz assim, em Romanos 14, 17, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas olha só que interessante, nessa ordem mesmo: justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Comida e bebida são coisas palpáveis que a gente toca, materiais, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo, não. Deus te justifica para você ter essa paz em Cristo, para você se alegrar, não uma alegria comum, mas uma alegria no Espírito Santo, aleluia. Então a primeira coisa é perder o medo. A segunda coisa, quando você já orou, já buscou, já fez tudo que ia fazer antes, aquieta-te, deixa Deus falar contigo. Deixa Deus falar contigo. Muda o teu pensamento, começa a crer, a pensar nas promessas. E para ouvir Deus, a maioria das vezes é preciso calar. Muitas vezes nós vamos na oração, na vigília, a gente ora e não deixa Deus falar conosco. É bom orar, claro, nós temos que orar. Mas há momentos de uma vigília que eu digo: Senhor, eu orei, e agora, Senhor, eu quero estar sensível à tua voz, fala comigo. E eu fico quietinho, e às vezes Deus, nesse momento, Ele fala contigo. Porque com Deus é um diálogo a oração, né? Eu falo e Deus responde. Geralmente Deus fala na palavra, é que é o mais comum. Mas pode acontecer Deus te falar no teu coração, falar no teu ouvido, mas geralmente na palavra Ele responde a tua oração. Então, aquieta-te. A palavra dessa noite, nesse momento é: está difícil, não sei o que fazer? Controla o medo e aquieta-te. A terceira coisa é crer e continuar crendo. Deus nunca promete algo que não possa cumprir. Eu posso te prometer algo e talvez não consiga cumprir. Não é porque eu não queira fazer, talvez eu não consiga mesmo. Mas se Deus falou, vai cumprir. Porque crer e continuar crendo. Quando Moisés tocou com a vara naquele mar vermelho, o mar se abriu. Mas quem foi o primeiro? Eu não sei. Claro que viram os egípcios, talvez disse: eu vou, né? Se eu morrer, eu morro aqui pelo menos afogado. Não. Mas alguém teve que ir. E ficou um muro à direita e um muro à esquerda. Imagine o tamanho. Eu não sei o tamanho desse muro, mas imagine. Alguns chegam, arriscam a dizer às vezes a altura de um muro à direita e um muro à esquerda. Eu já vi até documentários que ali, naquele local eles atravessaram um pouco mais alto. E exatamente atravessaram um lugar como se fosse uma estrada. Mas mesmo assim, claro que eles iam morrer afogados, porque a altura de um lado é de 100 e poucos metros, a outro 200, e ali parece que era 40, alguma coisa assim. Já vi dados assim, de pesquisadores falando, mas mesmo assim, que fosse 40, que fosse 50, que fosse 10, que fosse 2, morreria afogado, né? E eles creram e continuaram crendo. Eu imagino aquela galera, aquele pessoal andando e olhando para o lado: se é muro mesmo, eu não vou nem tocar, né? Porque se isso cai, né? Se eu boto o dedo e cai. Mas Deus, Ele fez. Então, quando você começa a crer, não é crer uma vez só. Nós temos que crer sempre. Porque hoje Deus me deu um milagre, agora não sei se vai fazer amanhã. Nós somos assim. Deus, Ele começa todo dia a trabalhar na minha e na tua fé. Então nós temos que crer e continuar crendo. A palavra de Deus fala em Jeremias capítulo 1, no versículo 12, que Ele vela por cumprir a palavra de Deus. O mais interessado em cumprir a sua palavra é Deus. Se você é obediente, se você está fazendo tudo certo, fique tranquilo, faça a sua parte, que Deus, Ele é fiel e justo para fazer a dele. E a Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 2, no versículo 13, algo fantástico, algo para nos acalentar o coração. Ainda que sejamos infiéis, ainda que erramos, pisamos na bola, Ele, falando de Deus, é fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo, que é a palavra.
Se Ele diz que Ele vai te perdoar, Ele é advogado, Ele vai ser o advogado da minha, da tua causa. Você errou, eu errei, mas Ele diz: olha aqui a minha mão, eu morri por eles, porque eu sou o Deus deles, e não importa se eles erraram, o que importa é que eu amo eles, e ponto final, e eu estou disposto a morrer de novo, se fosse o caso. Aleluia. Ele é fiel, Ele não pode negar o seu sacrifício. Ele é o meu Deus, Ele é o teu Deus. A Bíblia também fala, e eu amo mergulhar na palavra, porque cada vez que você olha um versículo, parece que ele se apresenta diferente para você, porque o próprio Deus na palavra, Ele se apresentando, dizendo: olha, Sérgio, eu falei contigo nessa maneira, mas agora eu quero te mostrar outra coisa na palavra. O salmista dizia, né? Escondi a palavra no meu coração para não pecar contra ti. No Salmo 119, 111, né? 119, 11. O 119, 105, ele diz: lâmpada para os meus pés e luz, lâmpada para o meu caminho e luz para os meus pés é a tua palavra. Tem um tremendo que Isaías fala em Isaías 55, 10 e 11, que esse é para nós não esquecer nunca mais. Assim como a chuva e a neve desce dos céus e para lá não tornam, sem antes regar a terra, fazer brotar, produzir, dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não tornará vazia, mas antes fará aquilo que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Se Deus falou para ti, há uma palavra de Deus, ela vai se cumprir na tua vida. Aleluia. Esse é o Deus que eu e você servimos. Vai prosperar essa palavra na tua vida. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 8 diz assim, ó: nada, quando é nada, podemos contra a verdade, senão pela verdade. A palavra de Deus é uma verdade na minha e na sua vida. E Deus não espera que nós sejamos perfeitos. Deus espera que nós buscamos a perfeição. Glória a Deus. Então, primeira coisa, controlar o medo. Segunda coisa, quietar. Terceira coisa, um processo de fé, crer e continuar crendo. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. E aquele que se aproxima de Deus, ou seja, quer chegar perto de Deus, é necessário. Olha que palavra forte, né? O que é algo necessário? O que precisa mesmo, senão não adianta. Olha, isso aqui, o Jefferson, é necessário para que eu toque que tenha som. É necessário. É necessário que quem você crê que Ele é galardoador daqueles que buscam. Então, se eu creio em Deus e eu não creio que Ele vai me dar o meu galardão, a minha recompensa, a fé vai ser ineficaz. Então é necessário que eu creia que Deus quer me abençoar, está disposto a me abençoar. É necessário. Então, terceira coisa, crer e continuar crendo. Quarta coisa, entender que a minha e a tua luta é do Senhor. Versículo 14 diz assim: o Senhor pelejará por vós e vós calareis. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Há situações na minha e na sua vida que, se não for a mão de Deus, nós já teríamos sucumbido. Existe um versículo em Lamentações que Jeremias escreve no capítulo 3, no versículo 22, muito conhecido, muito citado, que diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, e as suas misericórdias não têm fim. Novas, o 23, são cada manhã. Grande é a tua fidelidade.
Sabe por que você está aqui? Sabe por que eu estou aqui? Porque a misericórdia do Senhor não tem fim, e ela é a causa de nós não sermos consumidos. Eu lembro de onde Deus me tirou, eu sei quem eu era. Você deve lembrar de onde Deus te tirou, o que Deus fez na tua vida, e se Ele fez até aqui, o que há de fazer ainda, aleluia. Você tem que se lembrar de onde veio, aleluia, porque o Deus que te tirou de lá do charco do lodo vai te colocar no alto retiro, numa pedra, aleluia. Então você tem que entender, quando não sabe o que fazer, que a primeira luta não é tua, é do Senhor. Você tem que estar no comando. Deus é especialista em guerra. Em Isaías 37:36, um anjo do Senhor só, um só, matou 185 mil assírios. 185 mil assírios, um anjo. A Bíblia também fala em Salmo 34:7 que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. O anjo do Senhor. Esse anjo do Senhor, será que não é o mesmo anjo que matou 185 mil assírios? Que é o anjo do Senhor. Pensa nesse anjo acampado. Os anjos, na verdade é os anjos, né? Mas esse com 185, mais ainda mais uma galera aí no teu lado. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Você está debaixo da sombra do Onipotente, como diz o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O que é uma sombra? É algo que reflete algo material. Se você está na sombra é porque tem algo sólido em cima de você, que é o próprio Deus te guardando, aleluia. É o próprio Deus te guardando, me guardando. Na sexta-feira, aliás, na quarta-feira eu saí daqui do culto. Foi interessante. E daí minha esposa disse: Sérgio, vamos parar na farmácia. Eu disse: vamos. Ela estava com dor de cabeça, parei lá. Enquanto eu parei na farmácia, estacionei o carro, chegou um moço, bateu no vidro do meu carro, disse assim: ei moço, disse, eu não sou bandido. Disse: não tem problema. Disse: olha, eu estou aqui 3 dias na cidade e eu preciso comer. E sabe, eu perdi minha carteira. Contou um monte de história. E eu disse: Espírito Santo, o que eu faço? Eu ajudo, não ajudo? Aí eu disse: tá. Eu tirei a minha carteira, eu olhei, eu pensei que eu tinha mais dinheiro, eu tinha R$2. Disse: ué, eu tenho R$2, né? Aí eu peguei e disse: olha, o que eu tenho é R$2. Eu disse, né? Se isso te ajuda, mas, ó, tá aqui na minha carteira. Aí ele olhou, como quem disse: olha, ele disse: é que meu tio mora no Steph. Eu disse: tá, mas tu estás 3 dias aqui, o teu tio mora no Steph e tu não achasse ele ainda? É que eu tenho o telefone dele. Eu disse: tá, me dá o telefone dele que eu ligo para ele. Daqui que eu ligo. Ah, perdi. Eu disse: ai, a história não bateu, né? Fiquei desconfiado. Ele disse: não, tá bom, Deus te abençoe, querido, mas o Steph é ali pertinho, eu estou com a minha esposa aí, porque a história não batia. E o outro dia eu olhei no site da Rádio Cidade, era um bandido que foi preso ali, estava batendo o mesmo cara, eu via. Então Deus até nisso Ele nos livra. Certo, ele queria me roubar o carro, eu imagino, né? Porque ele bateu, ele me viu, tinha trabalhado no estacionamento na quarta-feira, estava de terno. Disse: ah, o senhor é evangélico, né? Pessoal, pá, é mais um que eu vou pegar. Então talvez eu até desse carona, mas como a história não bateu, sabe? Quando falta um fio da meada, você tem que fazer. O que move o mundo não são as respostas, mas são as perguntas. Então quando você faz uma pergunta, às vezes a pessoa se embabaca e não diz. Porque estava 3 dias, não tinha achado o tio, não sabia o telefone, tinha alguma coisa errada. O Espírito Santo meio que disse assim: calma, olha, seja prudente. E no outro dia eu vi a foto do cidadão. Que Deus o abençoe, tomara que ele se converta, né? Deus nos livra, nos guarda. A luta não é nossa, é do Senhor. E Deus nunca perdeu uma guerra. Tem alguns versículos que a gente esquece que existe na Bíblia, né? Isaías 43:13, a parte bem final diz assim, ó: operando eu, quem impedirá? Gênesis 18:14 diz assim, ó, Deus falando para Abraão: há alguma coisa difícil para mim? Há alguma coisa difícil que eu não consiga fazer, Abraão? Eu pergunto para ti agora e para mim: o teu problema é tão difícil que Deus não vai conseguir resolver? Qual é o tamanho que nós enxergamos de Deus?
Quando a gente lê esses versículos, dá vergonha. Dá vergonha. Porque a gente diz que crê, chega na hora, a gente não sabe o que fazer. O que fazer quando não sabe o que fazer? Então saber que a guerra não é minha, é do Senhor. E o que eu posso fazer então? Além de controlar o medo, de aquietar, crer e continuar crendo, entender que as lutas do Senhor, tudo isso é atitude, mas sem agir. Eu posso marchar. O que ele disse? Diga ao povo que marchem. Então está dando difícil, não está dando certo, eu continuo andando. Deu errado, mas eu continuo indo. Opa, deu mais mas eu continuo. Porque o Deus está na frente. Para trás, como foi cantado, já foi. O nosso Deus é Deus de presente, de futuro. O passado só serve para aprender a lição. E passou, aleluia. Quem gosta de falar do passado é o teu inimigo. Dizer você era assim, você era assado. Deus está preocupado agora com o teu presente e muito mais com o meu e o teu futuro. Aleluia. Talvez o diabo diga assim: você é um ex isso, um ex aquilo, um ex-presidiário, um ex-viciado, um ex-alcoólatra. Deus diz para mim e para você: você é excelência da criação. Eu imagino que Deus criou tudo pela palavra. Haja luz, houve luz. Haja o mar, houve mar. Tudo. Você vai ler em Gênesis ali. O sol para iluminar o dia e a lua para a noite. Mas quando chegou na minha, na tua vez, no homem, no ser humano, ele disse: não, agora eu quero colocar a minha mão. Peraí. Eu não vou só falar. Esse eu quero fazer. Eu imagino que Deus chega, olha para as águas que ele tinha criado, ele se vê nas águas e diz: opa, eu quero fazer esse cara parecido comigo. E é isso que eu e você somos, a imagem e a semelhança de Deus. E quando ele se olhou nas águas que ele tinha criado, ele se viu e viu Deus em você e viu Deus em mim, aleluia. Ele poderia pregar, ele não precisava de mim para pregar, não precisava do pastor Gilmar, nem dos pastores, porque Deus, ele é autossuficiente. Mas ele usa pessoas simples como eu, como você, para ser instrumento dele. Aleluia. Então, o que eu e você podemos fazer? A atitude é marchar. E o interessante é que quando você marcha, você vai ver o milagre pelo lado de fora e vai passar dentro do milagre. Você está marchando, o milagre está à tua direita, o milagre está à tua esquerda, e você está passando dentro do milagre. E sabe qual foi o tempo do milagre? Uma noite inteira. O que eu quero dizer? Que o milagre não acontece assim, botou a mão há um tempo, mas você vai para quê? Para você desfrutar do processo do milagre, aleluia. Quando você joga futebol, muitas vezes, qual é o mais gostoso? É só dizer o resultado. Opa, quando você liga a televisão, meu time ganhou. Ou você acompanhar o jogo e ver a luta que foi, o jogo, e dizer: não, poxa, foi um jogão de bola, o time ganhou. O mais gostoso é desfrutar todo o tempo. Às vezes até quanto mais difícil, parece que é sofrido, mas é melhor. E com Deus é assim. Deus às vezes não me dá a vitória que eu quero na hora, nem te dá a vitória na hora, porque Ele quer que você desfrutamos do milagre, aleluia. Quando eu coloquei a minha casa na Limeira para vender, eu fiquei 2 anos e não aparecia ninguém. Um dizia: não, eu dou tanto, não, aqui perto do rio, e não. E eu disse para minha esposa, eu disse: olha, acho que ninguém quer comprar. Eu até comentei com o pastor Gilmar, eu estava quase desistindo, era 2 anos, eu acho que não é de Deus, eu dizia. Mas eu queria sair daqui, eu queria tanto morar mais perto. Aí um dia ele disse: vamos bater o martelo, no ano passado, né, pastor? Vamos bater o martelo? Eu disse: Ali, a Alexandra, eu disse: Ali, sabe de uma coisa? Vamos dar um pontapé nesse diabo, ele está querendo botar coisa na nossa cabeça, dizer que nós temos que ficar lá. Sabe, vamos bater o martelo, e hoje deu. Eu disse: deu, chega. A gente tomou uma posição, e no mesmo dia tudo resolveu. No outro dia seguinte se resolveu tudo, foi, e já mudou. Às vezes parece que o pastor Gilmar, nós conversávamos, o pastor Gilmar, nós temos que pregar, ele tem que pregar sempre a mesma coisa, a mesma palavra, e os pregadores também pregam a mesma coisa, do mesmo jeito, para as mesmas pessoas, às vezes no mesmo culto, da mesma maneira, e mesmo assim nós não entendemos.
Porque Deus não necessariamente precisa falar coisas novas para mim e para você. O que é necessário é que Ele fale conosco, aleluia, e nós estejamos prontos para entender a sua voz. Porque o Evangelho não é complicado, é um Evangelho simples. O Evangelho dos fariseus, sim, eram 615 leis. Jesus vem e pega essas 615 leis e transforma em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar a teu próximo como a ti mesmo. Ele resumiu. Aleluia. Então, e o último passo para controlar, para o que fazer quando não sabe o que fazer. Então, primeiro, você tem que controlar o medo. Segundo, aquietar-se. Terceiro, crer e continuar crendo. Quarto, saber que as lutas são no Senhor. Até aqui você é posicionamento de pensamento, de coisa. Aí então no quinto você começa a marchar. E no versículo 16 diz assim, ó: Moisés, e tu levanta a tua vara e estende sobre o mar. A vara, o cajado, você sabe aqui, todos são inteligentes, representa a autoridade. Deus nos deu autoridade. Deus podia ter dito assim, ó: deixa que eu faço. Não, Moisés, sabe quem vai fazer isso aí? É tu. Sabe quem vai orar e o enfermo vai ser curado? É você. Sabe quem vai orar pela tua família? É você. Sabe quem eu vou usar para fazer aquele milagre que você está esperando? É você. É o sacerdote, mas é alguém. E Deus diz: toma, tu faz posse da tua autoridade. E o mar aqui representa as adversidades que estão na minha e na tua frente. A partir do momento que nós batemos o martelo, eu e a Alexandra, naquele dia, aquele mar vermelho se abriu e as adversidades tiveram que dar espaço para o homem, para a mulher de Deus passar, aleluia. E nós estamos caminhando ainda no meio do milagre. Faltam algumas coisas? Falta, mas é como se nós estivéssemos caminhando, porque nós temos que curtir esse milagre, aleluia. Eu não sei como é que você chegou aqui. Talvez essa palavra, assim como foi para mim, que de vez em quando a gente pega numa dúvida, naquelas crises existenciais, e agora o que eu faço, coitado de mim, o diabo quer jogar isso na nossa mente, a gente não sabe o que fazer. Eu quero te dizer nessa noite, talvez você chegou aqui com algumas coisas para resolver, não sabia se ia para a direita, não sabia se ia para a esquerda, não sabia se ia para frente, não sabia se parava. Eu quero te dizer algo. Primeira coisa, controle esse medo, aquiete-te, continue crendo, saiba que a luta é do Senhor, continue marchando e tome autoridade em nome de Jesus. Tome autoridade. O Evangelho é simples. Se pregar diferente é porque não é Evangelho. É simplesmente a palavra, crer, obedecer e Deus fará. Não tem muito segredo. Nós queremos complicar, queremos grandes mistérios. Existe mistério? Existe. Mas o Evangelho é simples. Eu não sei como é que você chegou aqui. Talvez eu esteja falando com pessoas que não sabem se continuem casadas, que não sabem se sai do emprego, que não sabem se continuam no emprego, que não sabem se ficam nessa igreja, se vão para outra igreja. Talvez você está com uma dúvida assim. E se Deus te trouxe hoje aqui para falar essa palavra, é porque Ele quis te dar esses conselhos. Continue crendo, continue marchando, mas marche no mesmo caminho que você está. Deixe Deus te dar a direção. Aleluia. Glória a Deus. Eu lembro que quando eu me converti, está aqui o meu cunhado, a minha irmã, eu estava numa situação bem difícil financeira, não tinha nem para comer. Não tinha para comer. E aí o meu cunhado, pastor Adilson, que está quadrangular, ele disse assim: olha, Sérgio, eu vou te apresentar o que pode resolver o teu problema. Mas ele falava muito de Jesus, e a gente estava, né, o pastor Nito está aqui, no fim, que Deus nos perdoe, mas dizia: meu, que cara chato, só fala isso. Mas é porque ele estava naquele primeiro amor e nós não queríamos mais nem saber dele. E se ele falasse isso, eu não tinha ido. E eu pensei: certo, ele tem um amigo aí que vai me dar um emprego, porque eu estava desempregado, estava lá. Ele disse: não, eu vou lá, mas tem que ir lá na igreja que ele vai estar lá. E depois eu digo: não, que inocente, né? Mas eu estava naquela, deve ser alguém, né? Mas se ele tinha dito isso, talvez eu não tinha ido, né? Ele disse: não, mas quem é o cara? Não, vai, que ele vai estar lá, ele vai te esperar. Mas não é Jesus, não, fica tranquilo. E fui. E aquele dia o pregador disse assim:
se o Deus que eu sirvo não mudar a tua vida, eu paro de pregar, porque eu creio no que eu estou falando. Faça um desafio com Deus, você que se acha tão corajoso, tão homem e tal. Eu disse, olha, se esse Deus é de verdade que eles falam aí, estou ferrado e meio. Eu pensei, estava 3 vezes no valor especial, estava com o carro quebrado, só não estava passando fome porque meu pai estava me sustentando, a minha sogra lá, estava lá. Eu disse, não vem mesmo, ferrado e meio, pensei assim, né? Eu dou o primeiro salário na casa de Deus. Eu disse isso, fiz esse voto. Isso era domingo. Na terça-feira, me chamaram e disseram, tem um emprego para ti, tal. Eu disse, aí eu já me lembrei do voto. Aí, o que eu fui dizer? Cuide do que você promete para Deus, tá? Cuide do que você promete para Deus. Eu disse, e agora? Eu já estava quase que não querendo mais a bênção, sabe? Fiquei preocupado. Mas eu disse, não, peraí. Eu sou de palavra. Lá em casa a gente fala e cumpre, né, Rosana? A gente foi acostumado assim, pelo pai. O que tu fala tem que cumprir, filho ou filha. E daí, fui lá. Ela me ofereceu 3 vezes menos do que eu ganhava no outro emprego anterior. Eu disse, mas tudo bem. E agora, como é que eu vou trabalhar? Era longe de casa, eram uns 10, 11 quilômetros, carro quebrado, não tinha ônibus. Eu disse, olha, o único jeito é arrumar uma bicicleta. E eu fui de bicicleta por quase 1 ano. E eu tinha lido muito a Bíblia, só que eu não tinha muito entendimento. Eu gostava pelas histórias, eu gostava de ler as histórias da Bíblia, mas eu não tinha revelação. Eu tinha lido do profeta Elias, que ele orou e ficou 3 anos sem chover, né? 3 anos e meio. Eu disse, olha, então fica pelo menos uns 45 dias. Tem esses 15 dias de salário que eu vou colocar lá, e não sei como é que vai ser. Olha, ó Deus, se tu és Deus, tu vai ter que fazer. Meio que assim, botando Deus na parede, né? Se achando, né? Como é? Tu és culpado, né? Mas eu fiz. E eu fui de bicicleta e não chovia. Chovia até meio-dia, tudo. Voltava, não chovia. E Deus me guardou, né? E cada vez que chegava alguém lá em casa, trazia alguma coisa, dizia, não precisa. Precisava sim. Aquele orgulho foi quebrando. E Deus foi abrindo porta, foi abrindo. E chegou um dia, eu andando de bicicleta, eu já contei esse testemunho aqui no culto dos homens. Chegou o meu patrão, que tinha uma Hilux, que tem ainda outros carros, que tem a Toyota, que tinha Land Rover, disse, olha, ô Sérgio, vem cá, tu não pode dar um curso de liderança para nós? Tu és tão legal, tu tem tanta sabedoria. Aí eu pensei, o diabo de menino, o cara andando de bicicleta, vai lá ensinar o patrão que tem aqueles carrão, o que ele quer aprender comigo? Aquela voz do inimigo dizendo, né? Eu disse, não, posso. Mas eu pensei, o que ele viu em mim? É que Deus começa a te exaltar, aleluia. Deus pega aquele que não é e faz ser. Ele pega aquilo que era para ser uma vergonha e te coloca em dupla honra, aleluia. E hoje Deus me honrou naquele lugar. Um dia eles trouxeram uma pessoa, um paranormal lá para dentro da empresa, para vocês terem uma ideia. Tava lá. Aí eu cheguei, eu disse, meu Deus, o cara com a hipnose, isso e aquilo. Aí ele disse, não, agora tu vai. Aí o patrão chega e me chama, Sérgio, tu vai ter que agora trabalhar junto com ele. Eu disse, não, Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Eu disse, não, então vou pedir a conta. Aí eu cheguei e chamei para dizer, seguinte, eu tenho uma fé assim, assado, o senhor escolhe, a empresa é do senhor, ou o senhor fica com ele, ou eu saio. Eu não posso compactuar com isso, por isso. Mas por quê? Aí eu comecei a explicar, então vamos tirar ele, fica tu é melhor. Tá. Eu coloquei meu emprego em risco. Mas a gente precisa, às vezes, estar na fornalha. O que eu quero dizer para você nessa noite, para terminar, querido, é o seguinte. Eu queria orar por você. Você que Deus falou com você, que talvez está na dúvida, não sabe o que decisão tomar. Hoje, o Espírito Santo vai te dar direção. Você vem aqui na frente, nós vamos estar orando. Só que antes disso, eu não posso terminar o culto, e eu fiz um voto com Deus, que não sei se todos já aceitaram Jesus. Porque um dia eu fui no hospital, o Espírito Santo me levou para orar por uma pessoa e eu não orei. E essa pessoa morreu. Não sei se alguém orou por ela ou não. Faz um tempo atrás. E eu fiz um voto que toda vez que eu falar com alguém, que se eu for chamado, eu vou oferecer Jesus para ela. Então eu não posso mais terminar o culto, não posso mais falar do Evangelho sem apresentar Jesus. Isso foi um voto pessoal que eu fiz com Deus. Eu não sei quem nunca fez uma oração, quem diz assim, olha, eu frequento a igreja, mas eu nunca aceitei Jesus. Eu quero te convidar a vir aqui na frente. Você que Deus está falando contigo, diz, olha, sabe de uma coisa?
eu quero entregar o carro da minha vida. É como se Jesus, a tua vida fosse um carro. Você não é que você não tenha Jesus, mas você diz, eu quero andar com Jesus, mas eu não quero que Ele dirija a minha vida. Deixa eu dirigir, deixa eu ficar no volante. Jesus, tu fica lá que daí eu estou abençoado. Eu quero te chamar aqui na frente e dizer, sabe de uma coisa? Hoje eu vou dar o volante do carro da minha vida para ti, Jesus. E eu quero fazer uma aliança contigo. Você, que Deus falou com você, sabe de uma coisa? Chega de ver do meu jeito. Eu quero verdadeiramente entregar a minha vida para Jesus. Você pode chegar aqui na minha direita. Amém? Aquele que Deus falou com você, ninguém te força nada. E aquele também que está numa situação que não consegue resolver, eu quero te chamar aqui na frente e nós vamos estar orando por você também. Você pode vir aqui na frente, amém. Se Deus falou, pode vir aqui na frente. Porque Deus é um Deus que Ele não fala com ausente, Ele fala com presente. Deus não está falando com aquele que está lá em casa. Ele está falando com você, que Ele te trouxe aqui, aleluia. Oh Jesus, aquele que quer aceitar Jesus fica à minha direita, e aquele que está pedindo a direção de Deus fica à minha esquerda. Querido Espírito Santo, eu não sei como é que estão os meus irmãos, Senhor. Eu sei que eles não vieram aqui por causa de mim, nem por causa da palavra, eles vieram aqui por causa de Ti, Jesus. Senhor, eu não sei, Deus, o que eles estão passando, Senhor, mas nesse momento, Pai, eu quero orar por a vida deles, Pai. Abre o céu sobre esse lugar, Espírito Santo. Abre o céu, Pai, em nome de Jesus, Pai. Começa a dar discernimento espiritual para cada um deles, Pai. Talvez eles estão aqui, Senhor, com famílias quase destruídas. Talvez por dentro, Senhor, eles estão chorando, até por fora parece que estão legais, que estão felizes, mas Tu, Senhor, Tu trouxestes aqui, Tu conheces o coração, Deus. Então Tu és Deus, Senhor, que responde a oração do necessitado, Pai, porque nunca houve uma situação em que Tu não pudesse resolver, Deus. E quando se aqui é casa de oração, Pai, também é casa de resposta, também é casa de milagre, também é casa de bênção, também é casa do pão. E aonde tem pão há peixe, e pão significa palavra, e peixe significa a Tua bênção, Pai. Começa a abençoar, Pai, poderosamente cada vida que está aqui, Pai. Eu não sei, Deus, o que eles estão passando, e nem preciso saber. O que eu sei, Deus, é que Tu estás aqui ministrando em favor deles, Pai. Oh Espírito Santo, toma conta da vida deles, Senhor. Toma conta da vida deles, em nome de Jesus, Pai. Eu determino, Senhor, que a partir de hoje, Pai, a sua vida não será mais a mesma. Que a partir de hoje, Pai, a marcha será em rumo à terra prometida. A marcha será por dentro do milagre, Pai. Tu és o Deus dos milagres, aleluia, Pai. Eu ministro, Senhor, cura. Eu ministro, Senhor, uma unção nova sobre a vida dele. Eu ministro uma unção de prosperidade, uma unção, Pai, de renovação espiritual. Em nome de Jesus, começa a operar, começa a fazer tudo aquilo que ainda não foi feito, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Vale a pena ser fiel, dizer não pro mundo, em frente e prosseguir. Obedecer é o caminho para estar seguro quando o mal surgir. Não abra mão dos seus direitos que com sangue Cristo conquistou na cruz. Se ficar difícil é só clamar o nome